A manhã chegou fria naquele hospital público da periferia, onde as paredes descascadas testemunhavam histórias de dor que ninguém jamais registraria. Ana Clara segurava a barriga enorme com ambas as mãos, sentindo as contrações rasgarem seu corpo em ondas cada vez mais próximas. Tinha apenas 17 anos e estava completamente sozinha. O pai dos bebês tinha desaparecido quando soube da gravidez, e sua própria família a expulsou de casa por vergonha. Ela não tinha nada além do vestido surrado que usava e um pequeno saco plástico com algumas roupas velhas. A enfermeira que a atendeu mal olhou em seus olhos. Mais uma menina pobre e grávida, mas um caso comum demais para merecer compaixão. Ana Clara foi colocada numa maca velha e empurrada para uma sala gelada, onde outras mulheres gemiam em trabalho de parto. O cheiro de desinfetante barato misturado com sangue impregnava o ar. Ela apertou os olhos com força quando a dor se tornou insuportável e, pela primeira vez em meses, rezou. Rezou para que seus filhos tivessem uma vida melhor que a dela. Rezou para que nunca sentissem o vazio que ela carregava no peito desde criança. As horas se arrastaram como séculos. Ana Clara gritou até sua voz ficar rouca. Ninguém segurou sua mão. Ninguém enxugou seu suor. Quando finalmente os bebês nasceram, 2 meninos idênticos e perfeitos, ela mal teve forças para erguer a cabeça e vê-los. Os médicos os levaram rapidamente, dizendo algo sobre precisar limpar e examinar. Ela desmaiou de exaustão. Quando acordou, horas depois, o quarto estava mergulhado na escuridão da noite. Seu corpo inteiro doía, como se tivesse sido partido ao meio. Ela chamou pela enfermeira com voz fraca. Ninguém respondeu. Chamou novamente mais alto, sentindo o pânico subir pela garganta. Uma auxiliar de enfermagem finalmente apareceu com expressão cansada e irritada. "Onde estão meus filhos?" Ana Clara perguntou, tentando se levantar da cama apesar da dor lancinante. A mulher evitou seu olhar. "Você precisa descansar." "Onde estão meus filhos?" ela repetiu, e desta vez havia aço em sua voz apesar do medo. A auxiliar suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança tonta. "Um deles morreu. Problema no coração. O outro está na UTI. Você não pode vê-lo agora." O mundo de Ana Clara desmoronou. Ela sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito com as mãos nuas. "Qual deles?" ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Qual deles morreu?" A auxiliar já estava saindo. "Não sei, eles eram idênticos." Durante 3 dias, Ana Clara implorou para ver seu filho sobrevivente. Disseram que ele estava fraco demais, que as visitas não eram permitidas, que ela precisava se recuperar primeiro. Ela não comeu, não dormiu, apenas chorou em silêncio, abraçando a própria barriga vazia, sentindo a perda como um buraco negro dentro de si. No 4º dia, uma assistente social apareceu com papéis e uma expressão profissional e fria. "Você é menor de idade", a mulher disse sem rodeios. "Não tem família, não tem emprego, não tem onde morar. Como pretende cuidar de uma criança?" Ana Clara a encarou com desespero. "Eu vou dar um jeito. Vou trabalhar. Vou fazer qualquer coisa." A assistente social colocou os papéis na mesinha ao lado da cama. "Existe um casal que quer adotar. Pessoas boas, com dinheiro, que podem dar ao seu filho tudo o que você nunca poderá. Uma vida digna, educação, futuro." "Não", Ana Clara disse, mas sua voz saiu fraca demais. "Pense no bem dele", a mulher continuou, implacável. "Você quer que ele cresça na miséria, passando fome, sem oportunidades. Ou quer que ele tenha uma chance real de ser feliz?" As palavras perfuraram Ana Clara como facas. Ela olhou para suas próprias mãos, magras e calejadas, e pensou na vida que teve. Na fome, no frio, na solidão, nas portas fechadas, nos olhares de desprezo. Será que tinha o direito de condenar seu filho à mesma existência? A assistente social viu a hesitação e avançou. "Você pode dar a ele o maior presente que uma mãe pode dar: uma vida melhor." Com mãos trêmulas, Ana Clara assinou os papéis. Cada letra era uma ferida aberta em sua alma. Quando terminou,
Ela perguntou com voz quebrada se podia ao menos ver seu filho uma última vez, abraçá-lo, sentir seu cheiro, gravar seu rosto na memória. A assistente social recolheu os documentos rapidamente. É melhor não. Facilita a transição para todos. Ana Clara nunca viu seu filho sobrevivente. Recebeu alta do hospital no dia seguinte, com uma sacola de remédios e nenhum bebê nos braços. Voltou para as ruas de onde vinha, carregando dentro de si uma dor que jamais cicatrizaria completamente. Durante anos, ela se perguntaria se havia feito a escolha certa. Se seu filho estava feliz, se ele pensava nela, se algum dia a perdoaria. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que ambos os bebês haviam sobrevivido. Um funcionário corrupto do hospital, vendo uma oportunidade de lucro, havia vendido um dos gêmeos para outro casal através de um esquema ilegal de adoção. Os registros foram falsificados, as certidões alteradas. 2 bebês idênticos foram para famílias diferentes, em cidades diferentes, sem que ninguém jamais suspeitasse que eram irmãos. 28 anos depois, em uma manhã ensolarada de sábado, um homem chamado Gabriel acordou ao lado da mulher que amava. Marina dormia tranquila, o cabelo escuro espalhado no travesseiro, os lábios entreabertos numa expressão de paz. Ele a observou por um longo momento, sentindo o peito se encher daquela sensação quente e reconfortante que só ela conseguia provocar. Eram casados há 3 anos, e ele ainda se surpreendia todos os dias com a sorte de tê-la encontrado. Gabriel se levantou com cuidado para não acordá-la e foi até a cozinha preparar café. O apartamento pequeno, mas aconchegante, refletia suas vidas simples e felizes. Ele trabalhava como professor de história numa escola pública. Marina era enfermeira num hospital municipal. Não tinham muito dinheiro, mas tinham um ao outro. E isso sempre pareceu suficiente. Enquanto a água fervia, Gabriel olhou pela janela para a rua movimentada lá embaixo. Cresceu neste bairro, adotado por um casal de aposentados que já eram idosos quando o receberam. Dona Marta e seu Jorge foram pais maravilhosos dentro das limitações que tinham, mas ambos faleceram quando Gabriel estava na faculdade. Ele ficou sozinho no mundo, sem saber nada sobre suas origens, apenas que havia sido adotado de um hospital público quando era recém-nascido. Sua mãe biológica era uma adolescente que não pôde criá-lo. Mas que isso ele nunca quis saber. Preferia honrar a memória de quem o criou com amor. Marina apareceu na cozinha de roupão, ainda com o olhar sonolento, e se encostou nele por trás, envolvendo seus braços ao redor de sua cintura. Bom dia, ela murmurou contra suas costas. Ele se virou e a beijou suavemente. Bom dia, amor. Café está quase pronto. Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. Que dia bonito. Vamos fazer alguma coisa especial. Gabriel segurou seu rosto com ambas as mãos, olhando fundo em seus olhos castanhos. Estar com você já é especial o suficiente. Marina riu e o empurrou de brincadeira. Para com essas melações. Estou falando sério. Vamos ao parque. Fazer piquenique. Como antigamente. Antigamente. Gabriel sorriu com a lembrança. Eles se conheceram exatamente num piquenique, 3 anos e meio atrás, quando um amigo em comum organizou um encontro ao ar livre e os apresentou. A conexão foi instantânea e inexplicável. Gabriel sentiu como se a conhecesse há toda a vida. Marina disse depois que teve a mesma sensação, como se reencontrasse alguém que sempre esteve faltando, sem que ela soubesse. O namoro foi um turbilhão de descobertas fascinantes. Descobriram que faziam aniversário no mesmo dia, mesma hora, mesmo hospital. Ambos foram adotados. Ambos cresceram sem irmãos. Ambos tinham uma marca de nascença idêntica no ombro direito. Brincavam que o universo os criou em duplicata, almas gêmeas no sentido mais literal possível. Gabriel nunca acreditou em destino, mas com Marina era difícil não acreditar. Tudo nela parecia se encaixar perfeitamente com ele. Gostavam das mesmas músicas, tinham os mesmos sonhos, terminavam as frases um do outro. Quando ele a pediu em casamento, 6 meses depois de se conhecerem,
Ela nem deixou ele terminar a pergunta antes de dizer sim. Naquela manhã de sábado, enquanto preparavam a cesta de piquenique, Gabriel sentiu uma felicidade tranquila e completa. Marina cantarolava enquanto separava frutas e sanduíches. A luz do sol entrava pela janela e dourava seus cabelos. Ele pensou que poderia ficar olhando aquela cena para sempre. Temos que tirar uma foto nova para sua mãe, Marina disse de repente, tirando Gabriel de seus pensamentos. Faz tempo que não mandamos nada para ela. Ele assentiu. Marina mantinha contato regular com a mãe adotiva dela, Dona Helena, que morava em outra cidade. Era uma senhora doce, que tratou Gabriel como filho desde o primeiro dia. Diferente dele, Marina conhecia alguns detalhes sobre sua origem. Sabia que sua mãe biológica era muito jovem, que teve o parto no mesmo hospital público onde ele nasceu, que houve alguma complicação com um dos bebês. Essa informação sempre intrigou Gabriel. Marina tinha um irmão gêmeo que morreu ao nascer. Ela carregava isso com uma tristeza silenciosa que ele respeitava. Às vezes a pegava olhando para o nada com expressão distante e sabia que estava pensando no irmão que nunca conheceu, na vida que ele poderia ter tido. Vamos tirar várias fotos hoje, Gabriel disse, abraçando Marina por trás novamente enquanto ela fechava a cesta. Fotos lindas para sua mãe guardar. O parque estava cheio de famílias naquele sábado ensolarado. Crianças corriam gritando, casais passeavam de mãos dadas, idosos alimentavam pombos. Gabriel e Marina encontraram um lugar sossegado debaixo de uma árvore grande e estenderam a toalha xadrez que sempre usavam. Era uma tradição deles, aqueles piqueniques aos sábados, quando ambos conseguiam folga do trabalho. Enquanto comiam, conversavam sobre planos para o futuro. Queriam ter filhos em breve, talvez 2. Marina sonhava com uma casa pequena com quintal. Gabriel queria escrever um livro sobre história do Brasil. Eram sonhos simples, mas carregados de significado para 2 órfãos que construíram uma família um com o outro. De repente, Marina parou de falar no meio de uma frase, olhando fixamente para algo atrás de Gabriel. O rosto dela empalideceu completamente. A fruta que segurava caiu de sua mão. Marina, o que foi? Gabriel perguntou, virando-se para ver o que havia capturado sua atenção tão violentamente. Não havia nada de extraordinário. Apenas outras pessoas no parque. Mas Marina estava de pé agora, cambaleando um pouco, uma mão no peito, como se não conseguisse respirar. Gabriel, ela sussurrou, e havia terror puro em sua voz. Gabriel, você está vendo aquele homem? Ele olhou novamente. Um homem estava parado perto do lago, jogando migalhas para os patos. Nada demais. Cabelos escuros, altura média, roupas casuais. O que tem ele? Gabriel perguntou confuso. Marina se virou para encará-lo e ele ficou chocado ao ver lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Olha para ele. Olha direito. Gabriel olhou. E então seu coração parou. O homem ao lado do lago era idêntico a ele. Não apenas parecido. Idêntico. Mesmo cabelo, mesmo rosto, mesma estrutura corporal, mesma forma de se mover. Era como se Gabriel estivesse olhando num espelho em tempo real. Isso não é possível, ele murmurou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Marina caiu de joelhos na toalha, soluçando agora. Eu tinha um irmão gêmeo. Disseram que ele morreu. As palavras dela penetraram o cérebro de Gabriel lentamente, cada sílaba carregando um peso insuportável. Ela tinha um irmão gêmeo, nascido no mesmo dia que ele, no mesmo hospital. Na mesma hora, um irmão que supostamente morreu. Não, ele disse, recuando instintivamente. Não pode ser. Mas seu cérebro de professor, treinado para conectar fatos históricos e construir narrativas lógicas, já estava montando o quebra-cabeça impossível. 2 bebês no mesmo hospital no mesmo dia. 2 bebês dados para adoção. Um deles supostamente morto. 2 adultos idênticos fisicamente. 2 adultos que se conheceram e se apaixonaram sem saber. Marina ergueu os olhos para ele, e naquele momento, Gabriel viu o exato instante em que ela compreendeu a mesma verdade horrível que ele acabara de alcançar.
Viu o choque se transformar em horror. Viu o amor se transformar em náusea. Nós somos irmãos, ela disse, e as palavras saíram como uma sentença de morte. Gabriel sentiu suas pernas cederem. Caiu sentado na toalha ao lado dela, incapaz de processar a magnitude do que estava acontecendo. 3 anos de casamento. 3 anos de intimidade. 3 anos de amor puro e verdadeiro. Tudo baseado numa mentira cósmica e cruel. Marina começou a vomitar na grama, o corpo inteiro tremendo violentamente. Gabriel quis confortá-la, mas quando estendeu a mão para tocar seu ombro, ela se afastou como se ele queimasse. Não me toca, ela gritou com uma voz aguda e desesperada que ele nunca tinha ouvido antes. Não me toca. As pessoas ao redor começaram a olhar. Gabriel mal percebia. Seu cérebro estava em fogo. Cada memória dos últimos 3 anos sendo recontextualizada numa luz nova e aterrorizante. Cada beijo, cada noite, cada vez que disseram eu te amo. Tudo contaminado agora por essa verdade impossível. O homem idêntico ainda estava ao lado do lago, completamente alheio ao cataclismo que sua mera existência havia causado. Gabriel o observou jogar a última migalha, sacudir as mãos e começar a caminhar na direção oposta. Uma parte distante de seu cérebro registrou que ele andava exatamente como Gabriel andava, com o mesmo leve inclinar do ombro esquerdo, o mesmo ritmo de passos. Temos que ter certeza, Gabriel ouviu sua própria voz dizer, distante e mecânica. Pode ser apenas uma coincidência incrível. Tem que ser. Marina o encarou com olhos vazios. Você sabe que não é coincidência. Você sabe. E ele sabia. No fundo de sua alma, onde as verdades mais profundas habitam, Gabriel sabia. A conexão instantânea que sentiram. A sensação de completude. A forma como se encaixavam tão perfeitamente. Não era amor à primeira vista. Era reconhecimento. Era sangue chamando sangue. Era algo primordial e errado e terrível. Precisamos fazer um teste de DNA, ele disse, agarrando-se à última tábua de salvação da negação. Um teste vai provar que estamos errados. Marina riu, um som quebrado e horrível. E se o teste provar que estamos certos? O que fazemos então? Gabriel não tinha resposta. Não havia resposta possível para uma pergunta dessas. Eles não conseguiram voltar para casa juntos. Marina ligou para uma amiga que veio buscá-la, deixando Gabriel sozinho no parque, com a cesta de piquenique e os destroços de sua vida. Ele ficou sentado debaixo da árvore até o sol começar a se pôr, olhando fixamente para o lago onde o homem idêntico tinha estado, tentando entender como o universo poderia ser tão cruelmente irônico. Seu telefone tocou várias vezes. Ele não atendeu. Mensagens de Marina chegavam uma atrás da outra. Ele não leu, simplesmente ficou ali, paralisado pelo peso do que descobrira, sentindo sua identidade e sua realidade desmoronarem como um castelo de cartas. Quando finalmente conseguiu se levantar, já era noite. O parque estava vazio, exceto pelos seguranças que começavam a fechar os portões. Gabriel caminhou para casa no piloto automático, seus pés conhecendo o caminho mesmo, enquanto sua mente estava completamente perdida. O apartamento estava vazio e escuro. Sinais de Marina estavam por toda parte, cada objeto uma lembrança dolorosa. A caneca de café dela na pia, o roupão pendurado no banheiro, a foto deles no dia do casamento na estante. Gabriel pegou a foto e a encarou por um longo tempo. 2 rostos sorridentes, cheios de esperança e amor. Que piada amarga o destino havia pregado neles. Ele colocou a foto de volta com cuidado excessivo, como se ela pudesse quebrar, e se sentou no sofá na escuridão. Não acendeu as luzes, não ligou a televisão. Apenas sentou e respirou, dentro e fora, tentando se manter ancorado na realidade enquanto tudo ao seu redor se dissolvia. Em algum momento da noite, exausto demais para continuar pensando, Gabriel adormeceu ali mesmo no sofá. Seus sonhos foram fragmentados e perturbadores, imagens de 2 bebês idênticos sendo separados, de uma mulher chorando num hospital, de Marina recuando dele com horror nos olhos. Acordou com o sol já alto e o corpo dolorido da posição desconfortável. Por um segundo abençoado, não se lembrou de nada. Então a memória voltou como uma onda,
afogando-o novamente em desespero. Seu telefone havia morrido durante a noite. Gabriel o colocou para carregar e viu dezenas de mensagens não lidas. A maioria de Marina. Algumas de amigos perguntando se estava tudo bem. Uma de um número desconhecido. Abriu essa primeira com dedos trêmulos. A mensagem dizia apenas: precisamos conversar. Vi você no parque ontem. Me liguei nisso também. Meu nome é Rafael. Gabriel encarou o nome na tela. Rafael, seu irmão gêmeo, que acreditava estar morto há 28 anos. Seu irmão que existia, que respirava, que tinha uma vida própria em algum lugar desta cidade. Seu irmão cuja mera existência destruiu tudo que Gabriel conhecia como verdade. Com mãos que não paravam de tremer, ele digitou uma resposta. Gabriel digitou uma resposta simples para o número desconhecido. Onde e quando? A resposta veio em segundos. Cafeteria na rua 7 de setembro. 1h da tarde. Gabriel olhou para o relógio. Eram 10 da manhã. 3 horas para se preparar para o encontro mais surreal de sua vida. 3 horas para juntar os cacos de sua sanidade. 3 horas que pareciam, ao mesmo tempo, uma eternidade e um piscar de olhos. Ele tomou um banho longo e quente, deixando a água escaldar sua pele, tentando lavar a sensação de sujeira que havia se instalado em seus ossos. Não adiantou. A contaminação que sentia não estava na superfície. Estava em cada célula, em cada gota de sangue, na estrutura fundamental de quem ele pensava ser. Vestiu roupas limpas com movimentos mecânicos, calça jeans, camisa simples, tênis gastos. As mesmas roupas que usaria em qualquer dia normal, mas nada seria normal nunca mais. Olhou-se no espelho e viu um estranho encarando de volta. Quem era ele realmente? Gabriel, o professor que amava história e acreditava em destino romântico. Ou apenas metade de um todo que nunca deveria ter sido dividido. As mensagens de Marina continuavam chegando. Ele finalmente as abriu, uma por uma, cada palavra uma facada no coração que já sangrava. Não consigo parar de chorar. Como isso aconteceu conosco. Eu te amava tanto. Amava passado. Não sei quem sou mais. Minha amiga quer que eu vá num psicólogo. Como se alguém pudesse consertar isso. Você está bem? Pergunta idiota. Nenhum de nós está bem. Vou ficar na casa da minha mãe por um tempo. Não consigo estar naquele apartamento. Gabriel digitou e apagou várias respostas. O que poderia dizer? Desculpa, por quê? Ele não tinha culpa. Eu te amo. Mas o amor deles era uma aberração agora, um pecado que cometeram na ignorância. Vamos superar isso. Mentira. Ninguém supera uma coisa dessas. No final enviou apenas: vou encontrar o Rafael hoje. Vou descobrir a verdade. A resposta dela veio quase imediatamente. A verdade não vai mudar nada. A verdade só vai piorar. Ela tinha razão. Gabriel sabia disso, mas precisava da verdade de qualquer forma. Precisava entender como o universo havia conspirado para criar essa tragédia perfeita. A caminhada até a cafeteria durou 20 minutos. Gabriel percorreu ruas familiares que de repente pareciam estranhas, como se estivesse vendo tudo através de uma lente distorcida. Pessoas passavam por ele, absortas em suas próprias vidas comuns, sem saber que um homem, caminhando entre elas, havia acabado de descobrir que sua vida inteira era uma mentira construída sobre engano e má sorte. A cafeteria era um lugar pequeno e aconchegante que Gabriel conhecia bem. Tinha vindo aqui dezenas de vezes com Marina, sentando sempre na mesma mesa perto da janela, dividindo um pedaço de bolo e conversando sobre tudo e nada. A lembrança doeu fisicamente. Rafael já estava lá, sentado sozinho numa mesa no fundo, mexendo nervosamente numa xícara de café. Gabriel parou na entrada, estudando o homem que era seu reflexo perfeito. Mesmo perfil, mesmo formato de mãos, mesma forma de franzir a testa. Era perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Quando Rafael ergueu os olhos e o viu, a xícara tremeu em sua mão. Ele também estava vendo o impossível materializado. 2 homens idênticos, separados por uma mentira de 28 anos, finalmente frente a frente. Gabriel forçou as pernas a se moverem.
Atravessou a cafeteria em câmera lenta, cada passo pesado como chumbo. Quando chegou à mesa, ficou parado ali, sem saber o que fazer. Apertar a mão, abraçar, sentar, correr. Rafael resolveu por ele, levantando-se abruptamente e puxando Gabriel num abraço forte e desesperado. Um abraço de alguém que acaba de descobrir que não está sozinho no mundo da forma mais chocante possível. Eu pensei que estava sozinho. Rafael sussurrou contra o ombro dele, a voz embargada. Pensei que meu irmão estava morto. Gabriel retribuiu o abraço rigidamente, incapaz de relaxar. Parte dele queria se agarrar a esse irmão perdido. Outra parte queria fugir desse homem, cuja existência destruiu sua vida. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Sentaram-se um de frente para o outro, estudando cada detalhe do rosto idêntico, procurando diferenças e não encontrando quase nenhuma. Rafael tinha um pequeno corte na sobrancelha direita. Gabriel tinha uma verruga minúscula perto da orelha esquerda. Fora isso, eram cópias exatas. Eu não sei por onde começar, Gabriel disse finalmente, e sua voz saiu rouca. Rafael passou a mão pelo cabelo, num gesto que Gabriel reconheceu, porque ele mesmo fazia o mesmo quando estava nervoso. Eu também não. Isso é loucura. Ontem eu estava no parque jogando comida para os patos, pensando na minha vida normal e chata, e de repente olhei para a esquerda e vi você. Vi meu próprio rosto em outro corpo. Pensei que estava ficando doido. Gabriel assentiu lentamente. Estávamos fazendo piquenique. Eu e minha esposa. Ele parou. A palavra esposa, de repente carregada de significado horrível. Ela me viu primeiro. Ficou completamente em pânico. Por quê? Rafael perguntou. Mas Gabriel podia ver nos olhos idênticos dele que ele já suspeitava. Gabriel respirou fundo. Porque ela foi adotada do mesmo hospital que eu. No mesmo dia. Na mesma hora. Disseram para ela que o irmão gêmeo dela morreu no parto. Assistiu a compreensão surgir no rosto de Rafael como uma onda. Viu o choque se transformar em horror. Viu o horror se transformar em náusea. Não, Rafael disse, recuando na cadeira. Não, não pode ser. Vocês não podem ser. Somos casados há 3 anos, Gabriel continuou, cada palavra doendo como vidro na garganta. 3 anos, Rafael. 3 anos vivendo como marido e mulher. E agora descobrimos que somos irmãos. Rafael ficou pálido. Cobriu o rosto com as mãos. Sua respiração ficou acelerada e irregular. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como isso aconteceu? É o que estou tentando descobrir, Gabriel disse. Você sabe alguma coisa sobre nossa adoção? Sobre o que aconteceu no hospital? Rafael baixou as mãos lentamente. Sua mãe, a mulher que me adotou, ela me contou algumas coisas antes de morrer há 5 anos. Disse que a adoção foi meio estranha, meio apressada. Um funcionário do hospital ofereceu um bebê para ela e para o meu pai. Disse que a mãe biológica não podia ficar comigo. Minha mãe adotiva pagou um dinheiro. Não muito, mas pagou. Ela sempre sentiu culpa por isso. Gabriel sentiu a raiva começar a ferver dentro dele. Eles nos venderam. Venderam bebês como mercadoria e disseram para as famílias que o outro bebê tinha morrido. Rafael completou, a voz amarga. Assim, ninguém faria perguntas. Ninguém procuraria. Precisamos encontrar os registros do hospital, Gabriel disse, inclinando-se para a frente. Precisamos descobrir quem fez isso. Quem mentiu. Quem nos separou. Rafael o encarou intensamente. E quando descobrirmos, o que isso vai mudar? Sua esposa ainda é sua irmã. Minha vida ainda é uma piada cruel. Saber quem teve culpa não desfaz o que aconteceu. Mas preciso saber, Gabriel insistiu. E havia desespero em sua voz agora. Preciso entender. Preciso que alguma coisa faça sentido porque nada mais faz. Os dois ficaram em silêncio por um longo momento. A cafeteria continuava sua rotina normal ao redor deles. Pessoas pedindo café, conversas banais, risadas, vida comum. E ali, naquela mesa no fundo, 2 homens idênticos lidavam com o peso de uma verdade que ninguém deveria ter que carregar. Conte-me sobre você, Gabriel disse finalmente, tentando mudar o rumo da conversa para algo menos destrutivo. Quem você é? Como foi sua vida? Rafael suspirou. Cresci numa família de classe média. Meu pai era contador, minha mãe professora. Eles eram mais velhos quando me adotaram. Queriam muito ter filhos, mas não conseguiam.
Fui filho único. Tive uma infância boa, nada espetacular, mas feliz. Estudei engenharia, trabalho numa empresa de construção agora. Sou casado há 2 anos. A última frase fez Gabriel congelar. Você é casado. Rafael assentiu e havia vergonha em seus olhos. Com uma mulher chamada Beatriz. Ela é psicóloga. Nos conhecemos num curso de dança, se você acredita. Ela me ensinou a dançar. Eu a ensinei a rir das próprias trapalhadas. E você contou para ela, Gabriel perguntou. Sobre me encontrar. Sobre descobrir que tenho um irmão. Rafael desviou o olhar. Contei que vi alguém idêntico a mim. Ela ficou chocada. Mas ainda não contei sobre você e sua esposa. Não consegui. Como eu conto uma coisa dessas? Gabriel entendeu perfeitamente. Também não sei como vou contar para os outros. Como você explica que seu casamento é baseado num erro genético impensável? Eles conversaram por horas, comparando vidas, procurando semelhanças e diferenças. Descobriram que ambos gostavam de história e engenharia, respectivamente, mas compartilhavam amor por música clássica e terror de altura. Ambos eram canhotos. Ambos tinham alergia a camarão. Ambos sonhavam recorrentemente com água. A genética é assustadora, Rafael comentou em certo ponto. Somos praticamente a mesma pessoa em 2 versões. Mas não somos, Gabriel corrigiu. Você cresceu com pais diferentes, numa casa diferente, com experiências diferentes. Somos parecidos, mas não idênticos. As escolhas importam tanto quanto os genes. Rafael sorriu tristemente. Você sempre foi o filósofo, pelo jeito. E você sempre foi o prático. Gabriel respondeu, percebendo que já estava começando a conhecer seu irmão, apesar do pouco tempo juntos. Quando saíram da cafeteria, já anoitecia. Haviam passado quase 7 horas conversando, mas parecia que tinham sido apenas minutos. Gabriel se sentiu estranhamente relutante em se separar. Como se, ao deixar Rafael ir, perderia novamente o irmão que acabara de encontrar. Vamos nos ver de novo, Rafael disse, e era mais uma afirmação que uma pergunta. Temos 28 anos para compensar. Gabriel concordou. E temos uma verdade para descobrir. Nos dias seguintes, os dois se encontraram várias vezes. Foram juntos ao hospital onde nasceram, mas descobriram que os registros de quase 30 anos atrás haviam sido destruídos num incêndio suspeito 5 anos antes. Conveniente demais para ser acidente. Procuraram funcionários antigos. A maioria já havia falecido ou se mudado. Os poucos que encontraram alegaram não se lembrar de nada específico. Bebês nasciam todos os dias. Um caso há décadas atrás era apenas mais um entre milhares. Gabriel sentia a frustração crescendo como uma besta dentro dele. Alguém deliberadamente o separou. Alguém lucrou com o sofrimento de uma mãe adolescente e de 2 bebês indefesos. E esse alguém provavelmente nunca seria responsabilizado. Marina ainda não havia voltado para casa. Ligava todos os dias, mas as conversas eram curtas e dolorosas. Como você está? Ela perguntava. Mal, ele respondia. Como está sua busca? Ela perguntava. Frustrante, ele dizia. Silêncio depois. O que costumava ser confortável agora era sufocante. Descobri que Rafael é casado também, Gabriel disse numa dessas ligações. Ouviu Marina inalar bruscamente do outro lado. Com quem? Uma psicóloga chamada Beatriz. Estão casados há 2 anos. Então existem 4 vítimas nessa história, Marina disse calmamente. Mas Gabriel podia ouvir a dor subjacente. 4 pessoas cujas vidas foram destruídas por uma mentira de quase 30 anos. 5, Gabriel corrigiu. Nossa mãe também foi vítima. Disseram que um de nós morreu. Ela acreditou nisso. Viveu com essa dor. Você acha que ela ainda está viva? Marina perguntou. Não sei, mas vou descobrir. Gabriel, ela disse suavemente, quando você descobrir tudo, quando tiver todas as respostas, nada vai mudar. Nós ainda vamos ser irmãos. Nosso casamento ainda vai estar acabado. Eu sei, ele sussurrou. Então por que continuar procurando? Por que se torturar? Porque preciso saber, ele disse, e sua voz quebrou. Preciso entender como algo tão errado pôde acontecer. Preciso responsabilizar alguém, mesmo que seja só para mim mesmo. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, havia uma nova firmeza em sua voz. Contei para minha mãe, sobre tudo. Ela ficou arrasada. Disse que não fazia ideia,
que os papéis da adoção diziam claramente que meu irmão tinha morrido. Ela nunca questionou. Eles mentiram para todo mundo, Gabriel disse amargamente. Construíram essa mentira com tanta eficiência que ninguém suspeitou. Minha mãe quer conhecer você, Marina continuou. Quer conhecer Rafael também. Diz que mesmo nessa situação horrível, pelo menos descobrimos que ele está vivo. Gabriel não sabia o que sentir em relação a isso. Dona Helena era praticamente sua sogra. Exceto que sogras não existem em relações entre irmãos. Mas uma palavra que perdia significado na nova realidade distorcida dele. Vou falar com Rafael, ele disse. Ver se ele topa. O encontro foi marcado para o domingo seguinte na casa de Dona Helena. Gabriel estava nervoso enquanto dirigia até lá com Rafael no banco do passageiro. Iam conhecer a mãe adotiva da mulher que Gabriel amava e que era irmã de sangue de Rafael. A complexidade da situação fazia sua cabeça doer. Dona Helena abriu a porta e imediatamente começou a chorar. Ela olhou de Gabriel para Rafael e de volta para Gabriel, vendo em carne e osso a prova da tragédia que havia moldado suas vidas sem que soubessem. Meus meninos, ela disse, puxando ambos num abraço apertado. Meus pobres meninos. Marina estava na sala, sentada no sofá com expressão distante. Gabriel não a via pessoalmente há quase 2 semanas. Ela estava mais magra. Tinha olheiras profundas. Parecia ter envelhecido anos em dias. Os olhos deles se encontraram através da sala. E Gabriel sentiu seu coração se despedaçar novamente. Ele a amava tudo nela. E esse amor não tinha desaparecido magicamente só porque descobriram que compartilhavam DNA. Se alguma coisa, o amor parecia mais intenso agora, misturado com a dor da perda iminente. Marina desviou o olhar primeiro. Rafael percebeu a tensão e ficou visivelmente desconfortável. Dona Helena os fez sentar e serviu café como se fosse uma visita normal de domingo. Mas não havia nada de normal. A conversa era forçada, todos tentando agir como se a situação não fosse completamente surreal. Eu guardo os papéis da adoção da Marina, Dona Helena disse eventualmente. Vocês querem ver? Gabriel e Rafael trocaram olhares. Sim, disseram em uníssono. Os documentos eram velhos e amarelados pelo tempo. Gabriel os leu com atenção crescente. Havia o nome da mãe biológica, Ana Clara Santos. Havia a data de nascimento dele e de Marina. Havia a declaração de que um dos gêmeos havia falecido devido a complicações cardíacas. Tudo mentira, Rafael murmurou ao lado dele. Mentiras bem documentadas. Tem um nome aqui, Gabriel disse apontando para uma assinatura. Dr. Henrique Tavares. Ele que assinou o atestado de óbito do bebê que supostamente morreu. Precisamos encontrar esse médico, Rafael disse imediatamente. Dona Helena balançou a cabeça. Ele morreu. Li no jornal anos atrás. Ataque cardíaco. Claro que morreu, Gabriel disse amargamente. Todos os envolvidos parecem ter morrido ou desaparecido convenientemente. Mas talvez ele tenha família, Marina disse, falando pela primeira vez. Filhos, esposa, alguém que saiba alguma coisa. Era um fio de esperança fino, mas era tudo que tinham. Nos dias seguintes, Gabriel e Rafael se tornaram detetives improvisados. Rastrearam a família do falecido Dr. Henrique Tavares. Descobriram que ele teve 2 filhos, ambos já adultos agora. Um era advogado em outra cidade. O outro, uma filha chamada Carla, ainda morava na região. Gabriel ligou para ela, ensaiando cuidadosamente o que dizer. Quando ela atendeu, ele se identificou e explicou brevemente que estava investigando um caso antigo do hospital onde o pai dela trabalhara. Carla ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou pesadamente. Eu estava imaginando quando alguém viria perguntar sobre isso. O coração de Gabriel disparou. Você sabe alguma coisa? Sei que meu pai não era o homem que eu pensava que era, ela disse. E havia tristeza na voz dela. Podem vir aqui. Tenho coisas para mostrar para vocês. A casa de Carla era simples e bem cuidada. Ela os recebeu com café e olhar cauteloso. Era uma mulher de uns 40 anos, com cabelos começando a grisalhar e expressão cansada. Meu pai morreu há 8 anos. Ela começou quando estavam todos sentados. Mas antes de morrer, ele me chamou e confessou algumas coisas.
Disse que tinha feito coisas ruins durante sua carreira, coisas que pesavam em sua consciência. Gabriel e Rafael se inclinaram para frente, atentos a cada palavra. Ele fazia parte de um esquema no hospital, Carla continuou. Vendiam bebês de mães pobres e jovens. Diziam que os bebês tinham morrido, mas na verdade os entregavam para famílias que pagavam. Meu pai falsificava os atestados de óbito. Ele odiava isso, mas precisava do dinheiro. Minha mãe estava doente. As contas eram altas. Ele se justificava dizendo que estava dando aos bebês uma vida melhor. Quantos? Gabriel perguntou com voz estrangulada. Quantos bebês foram vendidos? Carla balançou a cabeça. Dezenas, talvez centenas ao longo dos anos. O esquema funcionou por quase uma década antes do hospital finalmente descobrir e encerrar tudo discretamente. Meu pai foi forçado a se aposentar cedo. Os arquivos foram destruídos para proteger a reputação da instituição. E as mães? Rafael perguntou. As mulheres que perderam seus filhos. Ninguém se importou com elas. Eram meninas pobres, Carla disse suavemente. Adolescentes sem família, sem voz, sem poder. Quem ia acreditar nelas se dissessem que seus bebês haviam sido roubados? Meu pai dizia que eram pacientes perfeitas, invisíveis. Gabriel sentiu ódio puro correndo por suas veias. Seu pai era um monstro. Carla não discordou. Eu sei. Vivi a vida inteira admirando um homem que não merecia. Quando ele me contou a verdade, fiquei destruída. Mas ele já estava morrendo. Não tinha sentido processá-lo. E os outros envolvidos já tinham morrido também ou desaparecido. Você sabe o nome da nossa mãe biológica? Gabriel perguntou. Ana Clara Santos. Carla levantou e foi até um armário velho no canto da sala. Voltou com uma caixa de papelão empoeirada. Meu pai guardou alguns registros. Disse que se algum dia alguém viesse procurar, ele queria que a verdade pudesse ser conhecida. É pouco, mas é o que tenho. Dentro da caixa havia cadernos com anotações ilegíveis e alguns documentos amarelados. Gabriel procurou freneticamente até encontrar um papel com o nome Ana Clara Santos, escrito no topo. Era um registro médico simplificado do parto dela. Gêmeos nascidos vivos, dizia. Ambos saudáveis. Mãe menor de idade, sem condições financeiras. Procedimento realizado conforme protocolo especial. Protocolo especial era código para roubo de bebês, Rafael disse com voz morta. Gabriel continuou lendo. No final da página havia um endereço. Endereço atual da paciente. Estava riscado, mas ainda legível. Ela estava viva quando esse registro foi feito, Gabriel murmurou. Nossa mãe estava viva. Pode ainda estar, Carla disse. Isso foi há menos de 10 anos. Meu pai manteve contato com alguns casos. Sentimento de culpa, eu acho. Gabriel olhou para Rafael. Temos que encontrá-la. Carla os acompanhou até a porta com expressão pesada. Eu lamento muito pelo que meu pai fez. Pelo que foi tirado de vocês. Se pudesse mudar o passado, mudaria. Quando foram embora, Gabriel segurava a caixa de documentos contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Finalmente tinham respostas. Finalmente sabiam a verdade. Mas Carla tinha razão sobre uma coisa. Saber não mudava o que acontecera. Não desfazia o casamento entre irmãos. Não apagava a dor. O endereço levou a um bairro pobre no outro lado da cidade. Gabriel e Rafael dirigiram até lá numa manhã chuvosa, ambos quietos e nervosos. Iam encontrar a mulher que os gerou. Uma mulher que acreditou por quase 30 anos que um de seus filhos havia morrido. A casa era pequena e precisando de reparos. A tinta descascava das paredes. O portão rangia. Um cachorro magricelo latiu preguiçosamente do quintal vizinho. Gabriel bateu na porta com a mão tremendo. Ouviram passos lentos lá dentro. A porta se abriu, revelando uma mulher na casa dos 40, com cabelos escuros puxados num rabo de cavalo frouxo e olhos cansados que já tinham visto sofrimento demais. Sim, ela disse, olhando de um para o outro com expressão confusa. Ana Clara Santos, Gabriel perguntou, sua voz quase falhando. Sou eu quem está perguntando. Gabriel e Rafael se entreolharam. Então, ao mesmo tempo, disseram, somos seus filhos. A mulher ficou completamente imóvel. A cor drenou de seu rosto. Ela se segurou no batente da porta, as pernas parecendo ceder. Isso não é possível, ela sussurrou. Um de vocês morreu. Disseram que morreu. Mentiram.
Rafael disse suavemente. Ambos sobrevivemos. Fomos vendidos, adotados por famílias diferentes. Nos disseram que éramos filhos únicos. Ana Clara começou a tremer violentamente. Cobriu a boca com as mãos, lágrimas jorrando dos olhos. Meus bebês estão vivos. Ela desmoronou ali mesmo na soleira da porta, soluçando descontroladamente. Gabriel e Rafael a seguraram, ajudando-a a entrar e sentá-la no pequeno sofá da sala modesta. Ficaram um de cada lado dela, 2 homens idênticos finalmente reunidos com a mãe que os trouxe ao mundo. Quando Ana Clara conseguiu se acalmar o suficiente para falar, as palavras saíram num jorro. Ela contou sobre ter 17 anos e estar sozinha, sobre o parto terrível, sobre como disseram que um bebê havia morrido, sobre como a forçaram a desistir do outro, sobre como nunca se perdoou por assinar aqueles papéis. Eu morri um pouco naquele dia, ela disse, enxugando os olhos inchados. Nunca tive outros filhos. Não conseguia. Sentia que seria trair vocês. Então fiquei sozinha todos esses anos, trabalhando, sobrevivendo, mas nunca vivendo de verdade. Gabriel sentiu lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Você foi vítima também. Eles tiraram tudo de você. Ana Clara segurou os rostos dos 2 filhos, uma mão em cada. Olhou profundamente nos olhos idênticos, vendo ali o bebê que segurou por segundos antes de o levarem, multiplicado por 2. Vocês são tão bonitos, ela sussurrou. Tão perfeitos. Valeu a pena. Todo o sofrimento valeu a pena porque vocês existem. Passaram horas ali, preenchendo lacunas, construindo pontes sobre décadas perdidas. Ana Clara quis saber tudo. Como foram criados? Se foram felizes? Se tiveram amor? Gabriel hesitou quando chegou a parte sobre Marina. Mas precisava contar. Precisava que alguém mais soubesse da tragédia completa que a separação deles havia causado. Quando terminou de explicar, Ana Clara estava branca de novo. Ela cobriu o rosto, balançando a cabeça em negação. Não. Isso não pode estar acontecendo. A filha adotiva que morreu não era sua irmã, Rafael disse gentilmente. Era Gabriel. Então Gabriel e Marina são irmãos. Eles se casaram sem saber. Ana Clara olhou para Gabriel com horror e compaixão misturados. Meu filho, meu pobre filho, o que fizeram com você? Gabriel não conseguiu responder. Apenas chorou nos braços dessa mulher que era estranha e mãe ao mesmo tempo. Eu vou consertar isso, Ana Clara disse com determinação súbita. Vou contar a verdade para todo mundo. Vou fazer esses monstros pagarem, mesmo que seja póstumamente. Vou limpar o nome de vocês. Mas Gabriel sabia que não havia conserto possível. A verdade não mudava o fato de que ele havia se casado com a própria irmã. Não mudava os 3 anos de intimidade que agora pareciam uma violação. Não mudava que Marina provavelmente nunca mais conseguiria olhar para ele sem sentir nojo. Nos dias seguintes, Ana Clara fez exatamente o que prometeu. Procurou jornalistas, procurou advogados, contou a história completa do esquema de vendas de bebês, nomes, datas, documentos. A história explodiu. O hospital foi forçado a admitir publicamente que havia ocorrido um esquema criminoso décadas atrás. Pedidos de desculpas foram emitidos. Compensações foram oferecidas às vítimas identificadas. Mas como Carla havia dito, a maioria dos responsáveis já estava morta. Não haveria justiça real. Para Gabriel e Marina, a exposição pública tornou tudo pior. Suas fotos estavam nos jornais. Irmãos gêmeos separados ao nascer se casam sem saber. O manchete era sensacionalista e cruel. Estranhos nas ruas os reconheciam. Alguns ofereciam compaixão. Outros olhavam com mórbida curiosidade. Alguns até riam, como se a tragédia deles fosse entretenimento. Gabriel tirou licença do trabalho. Não conseguia enfrentar os alunos, as perguntas, os sussurros. Marina fez o mesmo no hospital. Rafael também se afastou do emprego. Todos os 4, Gabriel, Marina, Rafael e Beatriz, estavam em terapia intensiva, tentando processar o trauma. Beatriz foi compreensiva de uma forma que surpreendeu a todos. Como psicóloga, talvez entendesse melhor a complexidade da situação. Ela não culpou Rafael. Não culpou ninguém além dos criminosos que criaram essa bagunça. Mas mesmo assim,
O casamento deles estava em crise. Como podia não estar, quando o irmão do seu marido era o homem que destruiu outro casamento por puro acaso? Uma noite, Gabriel recebeu uma ligação de Marina. Ele atendeu com o coração disparado. Eles mal tinham conversado desde que a história se tornou pública. Oi, ela disse, e sua voz estava diferente. Mais calma, mais decidida. Oi, ele respondeu cautelosamente. Preciso falar com você. Pessoalmente, pode vir aqui. Gabriel dirigiu até a casa da mãe de Marina, onde ela ainda estava morando. Dona Helena o recebeu com um abraço triste e o levou até a sala, onde Marina esperava. Ela estava sentada no sofá, as mãos cruzadas no colo. Tinha cortado o cabelo bem curto. Estava usando roupas que Gabriel nunca tinha visto. Como se estivesse tentando se reinventar, criar uma nova identidade, longe da que compartilhava com ele. Senta, ela disse, indicando a poltrona oposta. Gabriel sentou, estudando seu rosto. Ela parecia mais forte de alguma forma, como se tivesse chegado a alguma conclusão importante. Passei as últimas semanas conversando com psicólogos. Marina começou, lendo sobre casos parecidos, embora aparentemente o nosso seja bastante raro, tentando entender o que sinto, o que somos. Gabriel não disse nada, apenas esperou. E cheguei a algumas conclusões, ela continuou. Primeiro, o que sentíamos um pelo outro era real. O amor era real, não foi errado ou sujo. Foi genuíno, apenas baseado em ignorância. Mas ainda é errado agora, Gabriel disse suavemente. Agora que sabemos. Marina assentiu. É, biologicamente, eticamente, legalmente. É errado. Não podemos continuar casados. Não podemos estar juntos dessa forma. Gabriel sentiu o coração se despedaçar, mesmo sabendo que ela estava certa. Mas ela continuou, e sua voz ficou mais firme. Você ainda é meu irmão. Isso não é errado. Isso é um presente que quase nos tiraram. Então não vou perder você completamente. Vamos nos divorciar. Vamos estabelecer limites apropriados. Mas vamos ser irmãos. Vamos ter uma relação como irmãos deveriam ter desde o início. Gabriel sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Você consegue fazer isso? Consegue me olhar e ver um irmão em vez de um marido? Ainda não, ela admitiu. Mas vou aprender. Porque a alternativa é te perder completamente. E já perdi você uma vez quando nos separaram ao nascer. Não vou perder de novo. Eles choraram juntos então, mas eram lágrimas diferentes. Não de desespero total, mas de luto por algo que precisava terminar e esperança tênue por algo novo que poderia crescer. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Gabriel. O divórcio foi processado silenciosamente. Eles dividiram os bens poucos que tinham. Gabriel ficou com o apartamento. Marina se mudou completamente. Ele e Rafael se tornaram próximos de uma forma que nunca imaginou possível. Eram irmãos recuperando o tempo perdido. Passavam fins de semana juntos. Conheciam as famílias adotivas um do outro. Construíam memórias que deveriam ter começado na infância, mas só podiam começar agora. Ana Clara se tornou presença constante nas vidas deles. Ela se mudou para um apartamento melhor com o dinheiro da compensação do hospital. Decorou um quarto para quando os filhos quisessem ficar. Cozinhava para eles. Aprendia suas comidas favoritas. Tentava ser a mãe que não pôde ser quando eram bebês. Marina e Gabriel se encontravam uma vez por mês para almoçar. Era desconfortável no início. Difícil saber onde colocar as mãos. Como se cumprimentar. Quanto afeto era apropriado. Mas com o tempo encontraram um ritmo. Ela contava sobre o trabalho. Ele contava sobre voltar a dar aulas. Conversavam sobre Ana Clara, sobre Rafael, sobre as vidas que estavam reconstruindo dos escombros. Um ano depois da descoberta no parque, Gabriel estava em sua sala corrigindo provas, quando o telefone tocou. Era Rafael. Beatriz está grávida, ele disse, e havia alegria genuína em sua voz. Vamos ter um bebê. Gabriel sentiu felicidade inundar seu peito. Rafael, isso é maravilhoso. Quero que você seja o padrinho. Rafael continuou. Você e Marina. Se ela aceitar, Marina aceitou. Na verdade, ela chorou quando Gabriel contou a notícia. Lágrimas de felicidade por algo bom finalmente acontecendo depois de tanto sofrimento. O bebê nasceu numa manhã de primavera.
Uma menina perfeita que recebeu o nome de Clara, em homenagem à avó. Gabriel segurou a sobrinha nos braços e sentiu algo se curar dentro dele. Essa criança representava recomeço. Representava que a vida continuava apesar da tragédia. Representava esperança. Marina estava ao lado dele, olhando para a bebê com expressão maravilhada. Somos uma família, ela sussurrou. Estranha e quebrada e remendada, mas uma família. Gabriel concordou. 2 anos atrás, essa verdade os havia destruído. Mas agora, reconstruídos de formas diferentes, podiam ver o presente escondido na maldição. Ele havia perdido uma esposa, mas ganhou uma irmã. Havia perdido um casamento, mas ganhado uma mãe e um irmão. Havia perdido a inocência, mas ganho verdade. Ana Clara chegou ao hospital para conhecer a neta com os olhos brilhando. Ela segurou a bebê e cantou uma canção de ninar que sua própria mãe havia cantado para ela décadas atrás. O círculo estava se fechando. A dor estava sendo transformada em algo novo. Não era felicidade completa. Nunca seria. Gabriel ainda acordava algumas noites com o coração dolorido, lembrando do que perdeu. Marina ainda tinha pesadelos sobre a descoberta no parque, mas estavam sobrevivendo. Estavam encontrando paz em fragmentos. 3 anos após aquele sábado fatídico, Gabriel conheceu alguém. Uma professora nova na escola, chamada Lívia. Ela sabia sua história, todo mundo sabia sua história, mas não o tratou como curiosidade mórbida. Tratou-o como pessoa. Como homem que havia sobrevivido ao inimaginável e estava tentando viver mesmo assim. Eles começaram devagar. Cafés casuais. Conversas longas. Ele foi completamente honesto sobre o trauma que carregava. Ela foi completamente paciente com seu medo de intimidade. Quando Gabriel finalmente a beijou, 6 meses depois de se conhecerem, sentiu algo que não achava que sentiria novamente. Não era igual ao que teve com Marina. Era diferente, mais cauteloso, mais consciente. Mas era real e estava certo. Marina também conheceu alguém eventualmente. Um enfermeiro que trabalhava no mesmo hospital. Ele era gentil e engraçado e não se importava que ela precisasse ir devagar. Que tinha cicatrizes que às vezes ainda sangravam. Os 4, Gabriel, Lívia, Marina e seu namorado Daniel, jantavam juntos às vezes. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Gabriel olhava através da mesa para Marina e via sua irmã. Via a mulher que compartilhava seu sangue. Via parte de si mesmo refletida naqueles olhos castanhos. E não sentia mais aquela náusea paralisante. Não sentia mais aquele horror existencial. Sentia amor, sim, mas amor fraternal. Puro e apropriado e bom. Ana Clara começou a trabalhar com grupos de apoio para vítimas de adoção ilegal. Havia outras histórias como a deles, descobriu. Outras famílias destruídas por ganância e crueldade. Ela transformou sua dor em propósito, ajudando outros a navegarem o trauma. Rafael floresceu como pai. Beatriz e ele tiveram outro filho, um menino dessa vez. Gabriel era padrinho de ambos. Passava fins de semana brincando com os sobrinhos, ensinando-os sobre dinossauros e história, sendo o tio que nunca teve, mas sempre quis ser. Numa tarde de domingo, 5 anos depois daquele dia no parque, toda a família extensa e estranha se reuniu para churrasco na casa de Ana Clara. Gabriel, Marina, Rafael, Beatriz, Lívia, Daniel, Dona Helena, as crianças. Todos juntos, rindo e conversando, criando memórias sobre as cinzas de tragédia. Gabriel observou a cena, essa família impossível e maravilhosa que o destino havia forjado através de sofrimento. Observou Ana Clara brincando com os netos que quase perdeu. Observou Rafael virando hambúrgueres na churrasqueira, contando piadas ruins. Observou Marina ajudando as crianças com a pipa, seu riso livre e genuíno. E pela primeira vez em 5 anos, Gabriel sentiu algo próximo de paz completa. A verdade os havia destruído, sim. Havia estilhaçado suas vidas em milhões de pedaços. Mas nos anos desde então, eles haviam juntado esses pedaços numa configuração nova. Não era a vida que tinham antes. Não era a vida que teriam escolhido. Mas era a vida mesmo assim. Era amor mesmo assim. Era a família mesmo assim. A história deles não teve final feliz no sentido tradicional. Gabriel e Marina nunca puderam voltar a ser marido e mulher.
Aquele amor romântico puro que compartilharam estava morto e enterrado. Mas em seu lugar cresceu algo diferente. Amor fraternal, respeito mútuo, compreensão profunda. Eles haviam sobrevivido ao inimaginável. E na sobrevivência encontraram não felicidade perfeita, mas algo talvez mais valioso. Encontraram força, encontraram verdade. Encontraram uns aos outros novamente, em formas diferentes, mas não menos preciosas. O sol começou a se pôr sobre o jardim cheio de pessoas que Gabriel amava. Lívia se aproximou e segurou sua mão, apoiando a cabeça em seu ombro. Marina passou com uma das crianças no colo e sorriu para ele, um sorriso que dizia: sobrevivemos sem precisar de palavras. Rafael ergueu um copo em brinde. Há famílias improváveis, ele disse. Há verdades difíceis, há recomeços, e a nós que recusamos deixar o passado definir nosso futuro. Todos ergueram seus copos, inclusive as crianças com suco. O som de vidro tilintando encheu o ar. E naquele momento, cercado por amor conquistado a duras penas, Gabriel finalmente deixou ir o último resíduo de culpa e vergonha que carregava. Ele e Marina tinham sido vítimas. Rafael e Beatriz tinham sido vítimas. Ana Clara tinha sido vítima. Todos eles haviam pago o preço por pecados que não cometeram, por ganância de pessoas que já estavam mortas. Mas não eram mais apenas vítimas, eram sobreviventes, eram lutadores, eram uma família forjada não pelo sangue ou pela escolha, mas pela recusa coletiva de deixar a tragédia ter a última palavra. A noite caiu suave e estrelada sobre eles. As crianças adormeceram em colos variados. Os adultos conversaram baixinho, compartilhando histórias e sonhos. E no centro de tudo, Gabriel olhou ao redor e viu milagre na bagunça. Sim, a descoberta os havia destruído. Mas da destruição eles construíram algo novo, algo honesto, algo verdadeiro. E talvez no final isso fosse suficiente. Talvez a redenção não viesse de desfazer o passado, mas de transformá-lo em fundação para futuro diferente. Talvez a cura não significasse esquecer, mas lembrar com menos dor a cada dia que passava. Gabriel fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite encher seus pulmões, sentindo a mão de Lívia na sua, ouvindo o riso baixo de Marina ao longe, ouvindo os sons de família ao seu redor. Ele havia perdido tanto, mas também havia ganhado mais do que jamais imaginou possível. E enquanto as estrelas brilhavam acima, indiferentes às tragédias humanas lá embaixo, Gabriel finalmente, verdadeiramente, começou a perdoar o universo pela crueldade que havia imposto. Não porque a crueldade era justificada, nunca seria, mas porque continuar carregando ódio e dor estava pesado demais. E a vida que agora tinha, imperfeita e complicada como era, merecia ser vivida completamente. Então ele abriu os olhos, apertou a mão de Lívia, sorriu para Marina através do jardim e deixou o último pedaço de seu antigo eu morrer. No lugar nasceu alguém novo, alguém que conhecia a verdade mais sombria sobre si mesmo e escolhia viver mesmo assim. E isso, no final das contas, era tudo que qualquer um podia fazer.